Amém. Abra a tua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5, Sermão da Montanha. E nós vamos ler dos versos 38 a 48, o cume dessa montanha, a parte mais dura dela. Palavra de Deus. Mateus 5, 38. Amém. A palavra do nosso Deus diz assim, Jesus Cristo diz assim: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos e filhas de seu Pai que estás nos céus. Porque Ele faz raiar o sol sobre os maus e bons, e derrama chuva sobre os justos e injustos. Se vocês amarem apenas aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai Celestial de vocês. Amém? Tem alguém disposto a ser perfeito aqui nessa noite? Dureza, né? Palavra de Deus, mas é importante que a gente pense nisso um pouco, de tudo que eu estava pensando nesse momento aqui do Evangelho, dos ensinamentos de Jesus, dos ensinamentos preciosos que tem no Sermão da Montanha, né? Talvez o maior conjunto de ensinamentos assim, que a Bíblia tem a nosso respeito, fundamentais. E eu fiquei pensando que um dos maiores sonhos da raça humana, que no fundo é uma ilusão, e por que não dizer é um grande delírio, né? É achar que controla o mundo ao seu redor. O ser humano vive a ilusão de achar que tudo tem que estar ao seu domínio. E isso obviamente não é à toa, mas é porque desde que existimos nós como humanos, nós estamos sujeitos àquele pecado que nós herdamos de Adão, né? Não sei, nós já falamos disso bastante aqui, que é o pecado da onipotência. Para Deus é um atributo, para nós é um pecado. Quer dizer, as pessoas acham que podem ser como Deus, que pode ter os atributos de Deus, e por isso acham que pode ser onipotente, né? E por achar, pensa que tem controle sobre o mundo ao seu redor. A gente acha que, né? Para a psicanálise, isso acaba virando uma armadilha mental, uma armadilha da nossa cabeça, porque o simples fato de pensar ou imaginar, de ter a sensação de que não tem controle sobre as pessoas, muita gente vive isso, não consegue controlar situações, isso já é uma situação desesperadora, apavorante, é uma ameaça para a vida. A pessoa vive um drama. E eu estou lendo, aliás, eu comprei um livro um tanto quanto grosso, eu estou lendo, é um psicanalista estadunidense, muito interessante o livro, que ele fala da questão da saúde mental das pessoas nesse mundo de redes sociais, e a parte que eu li até agora, ele está provando através de pesquisas científicas, que depois do ano de 2010, agora da nossa era, foi um momento, só para você entender, que nós, seres humanos, nos apossamos definitivamente de um smartphone, 2010 para cá, e entramos nas redes sociais. E aí ele começou a mostrar, em pesquisas em muitos países do mundo, como isso prejudicou, piorou drasticamente a saúde mental das pessoas. É muito interessante. Sobretudo, os adolescentes e os jovens. E aí ele vai nos dados da saúde, sobre o aumento de saúde mental, pessoas que se mutilam, se cortam, que tentam contra a própria vida, enfim. Ele provou ali que isso
esse momento da nossa história, 2015, 2010 para 2015, as pesquisas mostraram em vários países o crescimento enorme do nível de depressão, de angústia, sobretudo nas pessoas mais jovens. Porque, na verdade, o que está acontecendo nesse momento é que a pessoa se vê exposta a esse mundo virtual e ela se dá conta que ela não consegue controlar nada, inclusive, sobretudo, não consegue controlar nem a si mesma. Imagina o mundo à sua volta, isso é apavorante. As pessoas não ficam nem um pouco bem com isso. Se já não controla o mundo, agora estão descobrindo que ela não tem controle nem sobre o que é realmente importante, que é sobre si mesma. A gente não tem controle nem sobre a nossa vida. E nós que adoramos controlar, ter o tal do controle, a gente infelizmente vive um momento apavorado, assustado, vendo a nossa vida talvez sendo controlada por uma inteligência artificial que vai pensar no nosso lugar, né? As pessoas estão preocupadas com isso. Eu tenho lido alguns artigos aí de muitos pesquisadores aí. Teve um simpósio no Rio Grande do Sul importante agora, Fronteiras do Pensamento, que falou sobre isso. É interessante. Nós que assistimos e gostamos tanto e ansiamos por controle, assistimos um tanto quanto assustados, os algoritmos nos controlando e manipulando nossas mentes, transformando as nossas opiniões, mudando quem nós somos, porque nos obrigam a viver e a pensar dentro de uma bolha. Restringe aquilo que nós podemos pensar, tirando de nós o quê? A possibilidade de ser livre. Livre como Deus nos fez, para decidir o que nós queremos assistir, ou ver, ou pensar. Na minha ridícula experiência com rede social, eu fico muito irritado, porque eu fico tentando o tempo todo pensar o que eu posso fazer para driblar os algoritmos, porque você não pode ver nada que daqui a pouco você só vai ver aquilo, é horrível, e eu fico, então, entendendo, e eu acho complicado essa sensação de que uma máquina vai decidir, né? Aquilo que serve ou não serve para mim. Eu não sei como é que você pensa isso. Para mim, isso se chama escravidão, né? Eu não sou livre para decidir o que eu quero da minha vida. Se eu quero ver um negócio, não posso, porque, né? Então, acho que é complicado. Enfim, eu queria pensar hoje com vocês sobre isso, que para nós é muito forte, e é forte porque evidencia um pecado humano, que e aliás, por ser um pecado, hoje eu acho que está sendo usado muito contra nós, que é meditar sobre quem está no controle das nossas vidas. E aqui tem algo muito importante para a gente pensar hoje, porque a contradição, talvez, mais latente dos dias de hoje é nós que tanto queremos controlar, mais do que nunca nós estamos sendo controlados o tempo todo. E eu queria pensar com você o que Deus acha disso, qual é a nossa lógica, porque, eu não sei se você sabe também, controle é fundamental, né? Não se vive sem controle. A questão não é se deve ou não haver controle. O problema é quem anda nos controlando. Entende aqui a questão? Isso aqui eu acho muito importante, porque como o controle é fundamental, nós temos que definir, então, quem controla a nossa vida, isso é importante, porque esse passo pode nos devolver a liberdade que estão tentando tirar de nós, nos fazer livre de verdade, e fazer de nós pessoas melhores. Eu acho que aqui tem uma medida que interessa ao Senhor e a nós. A nossa vida, por exemplo, é medida movida por decisões, mas quem é que controla as nossas decisões? Você já parou para pensar nisso? E essa palavrinha controle é muito interessante porque ela tem a ver com poder, né? Controlar é ter poder. E aí nós não podemos imaginar uma vida sem controle, porque ela não funciona. Agora, obviamente, não serve para ninguém uma vida descontrolada, porque assim vai acontecer qualquer coisa, a gente nunca sabe o que vai acontecer, a gente não tem controle sobre nada. Pensa, por exemplo, num carro. Só a título de exemplo, um carro pode me levar daqui para o Rio de Janeiro, por exemplo, daqui para Santos, daqui para onde eu quiser, né? Mas para eu chegar até lá, é necessário alguém controlando o carro, sim ou não? Acho que agora tem o Tesla que diz que não controla, mas de vez em quando o negócio dá no muro aí, né? Precisa alguém controlando a direção, controlando a velocidade, quanto que eu tenho que parar, quando eu tenho que avançar, né? Não sei se o computador está fazendo isso muito bem, enfim. Como um carro, as nossas vidas para chegar no lugar que Deus planejou, vai precisar ter controle. Nós precisamos disso. Sobre nossas vidas, é necessário dizer quando nós temos que parar, quando nós temos que avançar,
qual direção nós temos que seguir, qual velocidade eu tenho que caminhar, quem é que viaja conosco, quem é que serve para andar conosco, tudo isso é definido por isso que eu chamo de controle, né? Mas a pergunta que eu quero estimular e aonde eu quero pensar com vocês é quem é que está no controle da nossa vida. E aqui é fundamental, porque no texto do Evangelho, que eu li para você aqui, no Sermão da Montanha, é disso que Jesus está preocupado. E ele está aqui querendo responder essa pergunta, exatamente essa pergunta. E aqui nós estamos diante de uma oportunidade de pensar um pouco como é que é uma vida supostamente controlada pela vontade de Deus. E aí quando eu falo de vontade de Deus, eu sei que eu sempre vou estar tentando e falando e vou ter que confrontar a nossa vontade, né? Porque não tem jeito. E aí eu preciso pensar, como sempre em Jesus, tem uma sabedoria que a gente não consegue calcular, e aqui existe resposta para todas as nossas dúvidas, e nos ajuda a entender o que é de Deus e o que não é de Deus na nossa vida. Vocês vão perceber que o Senhor nunca planejou uma vida descontrolada para o ser humano, de forma nenhuma, uma vida sem freio, uma vida sem rumo, porque o resultado ia ser um desastre total. Nós sempre precisamos de limite. Na criação de Deus, no primeiro momento foi criado tudo de maneira maravilhosa, e Deus, opa, mas tem um limite aqui, ó, tem um controle aqui, não pode comer daquilo ali. É fundamental, não pode viver assim, senão é um desastre. Agora, por outro lado, Jesus também está querendo dizer aqui que não pode ser, não é qualquer coisa que pode estar no controle da nossa vida. E nós temos que pensar nisso. Então, ruim não é só viver uma vida descontrolada, mas também, ou talvez pior, é viver controlado por coisas erradas. Ok? E aqui está um grande problema para a nossa vida espiritual. Quem controla as decisões que nós tomamos? Eu acho que a gente vive como um tempo em que as pessoas se renderam ao engano, porque eles vivem uma mentira de achar que tem que viver como bem deseja. Eu faço o que eu quiser da minha vida, eu sou livre porque eu bem entender, eu não preciso dar satisfação para ninguém, porque isso significa que eu sou livre, porque eu estou no controle da minha vida. E a pergunta é, será? Os algoritmos aí, eu acho que estão provando que isso é uma falácia, né? Eu acho que a gente tem que pensar nisso. Existem, por exemplo, muitos mecanismos de controle. Vou dar um exemplo básico, a lei, né? Quem mexe com direito aqui sabe, a lei é um mecanismo de controle. Para que serve uma lei? Bom, para controlar as coisas que se faz numa sociedade, sim ou não? Se alguém está fazendo uma coisa errada, ou algo que prejudique alguém, existe uma lei para controlar as suas atitudes, não é isso? E é interessante aqui que Jesus começa a ensinar exatamente por aqui. Porque ele começa a ensinar, e aqui eu quero começar com você, citando exatamente uma lei. Porque Jesus diz assim, ó, aqui onde eu li com vocês, eu quero meditar no que ele nos ensina. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. O que Jesus está falando aqui? Ele está falando de uma lei que era muito forte no seu tempo. Jesus está citando a conhecida lei do talião, lex talionis, né? Lei do tal. O que é a lei de tal? É a lei do idêntico. Lei do idêntico. Essa lei está entre as mais antigas documentadas na história da civilização. Isso está no Código de Hammurabi, que é um código legal de 1700 anos antes de Jesus. É um negócio muito antigo, aliás, talvez a mais antiga das leis documentadas pela civilização humana. E o Código de Hammurabi, lá então, trata dessa lei, conhecida como a lei da reciprocidade. Olho por olho, dente por dente. Não é isso que Jesus disse? Vocês sabem o que está escrito? Então está escrito, o que foi dito para vocês? Olho por olho, dente por dente. Quer dizer, aos nossos olhos modernos, isso aqui também já hoje parece uma coisa implacável, uma coisa cruel, até selvagem, rude, né? Se você quebrar o meu dente, eu vou quebrar o teu. Se você machucar o meu olho, eu vou furar o teu, machuco o teu olho, quer dizer. Mas acredite em mim, isso aqui foi um avanço extraordinário rumo a uma atitude muito mais misericordiosa naquele tempo que Jesus vivia. Antes dessa lei, o que existia? O que valia? Era a lei do revide. Era a retaliação. Era a vingança irrestrita. Por exemplo, o que acontecia é que se você quebrar o meu dente e machucar o meu olho, eu te mato. Entende? Se você fizer, eu vou te matar. Então, pagava-se com a vida porque perdeu um olho ou um dente.
Ou às vezes até a família toda morria, o clã, porque quebrou o dente do outro. Então observa aqui, a lei que Jesus citou aqui já é um avanço. Ela já era comum no tempo de Jesus, mas ela já estabelecia um limite para a vingança, proibia a retaliação. O que ela diz? O revide não pode ser maior que a ofensa. Nós já estamos colocando um controle aqui, não é como era, melhorou muito. Quer dizer, a humanidade levou centenas de milhares de anos aqui para chegar a essa noção elementar de justiça, que para nós hoje já nem pode ser mais. O revide só pode ser na medida da agressão, não pode ser maior. É o que Jesus falou, olho por olho, dente por dente. Mas acontece aqui que eu estou falando de Jesus, né? E você sabe, assim como eu sei, que Jesus tem uma mania muito grata e maravilhosa de melhorar as coisas, né? Ele sempre faz isso. Por isso, ele tem um ensino grandioso, um ensino maravilhoso, um ensino espiritual, é sensacional. E aí ele vai dizer, está escrito isso, está dito isso, no entanto eu vos digo. Quer dizer, Jesus vai propor um avanço. Ele nos desafia que é um novo passo, é uma nova forma de tomar decisão. Se alguém agredir, explorar ou maltratar você, ofereça a outra face, ofereça a sua túnica e caminhe uma segunda milha. Pensa num negócio que a gente não quer saber. Mas aqui é Jesus, e eu quero que você leve isso em conta, eu quero que você entenda isso. E vale lembrar você aqui que essa fala de Jesus foi falado para uma população muito empobrecida na Galileia, e no seu tempo, essa população convivia com situações de extrema opressão. Por exemplo, era normal você ver na rua pessoas serem oprimidas, maltratadas, exploradas. Era muito comum no tempo de Jesus, por exemplo, pessoas endividadas, tomou um empréstimo e conseguiu pagar, que era tomado tudo dele, inclusive a sua capa, até a sua roupa ele perdia, ficava nu. Era comum isso. O credor vinha e com toda a crueldade tomava tudo. Um soldado romano, por exemplo, tinha por lei o direito de, estando em Israel, em marcha, obrigar um civil a carregar a sua mochila de guerra por 1 milha. Ele era obrigado por lei. Numa primeira impressão aqui do que Jesus está falando, a gente pode entender, talvez equivocadamente, que Jesus está querendo uma atitude nossa aqui de indignidade, né? Subserviência, de humilhação, uma coisa que vai nos aniquilar, a gente tem que abaixar a cabeça, porque nós temos que ser humilhados pelo mal, pela arrogância e tal, mas se você conhecer Jesus mesmo, se você observar com todo cuidado e se esforçar para conhecer Ele, você vai ver que o que Jesus está propondo aqui é um negócio muito revolucionário. Ele está propondo uma atitude aqui de resistência muito ativa, sem violência, lógico, mas nos oferece controle sobre a nossa vida. E é aqui que eu quero pensar com você. Jesus está nos dando a oportunidade de controlar o mundo ao nosso redor, e a nossa vida também. Porque normalmente a gente pensa o quê? Que quem está no controle é quem dá o tapa, não é? É quem agride. É o credor que toma a túnica. É o soldado que obriga o outro a carregar a sua mochila da guerra. Esse está no controle, sim ou não? A lógica de Jesus, a lógica dessa resistência ativa, sem violência, quem de fato está no controle é quem oferece a face, quem oferece a capa, é quem caminha a segunda milha, é quem empresta para o pobre, é quem trata o inimigo com dignidade e vai lá lhe socorrer. Esse é quem está no controle da sua vida. Como se a gente dissesse assim, palavras não sei se corretas, mas assim, fala para o opressor, não vai ser como você quer. Não é do seu jeito, não, mas é como eu quero. Você pensa que está no controle, mas quem de fato decide o que vai fazer sou eu, não é você. Mas isso de uma forma desmontando tudo. Todas essas atitudes aqui estão expondo alguém que está cometendo uma agressão. Alguém que está explorando, revela que é um estúpido, que é um arrogante. Revela um ganancioso, um insensato. Essa atitude que Jesus está propondo inverte as coisas. O rosto que deu a outra face, o devedor que está sem a roupa, a milha que cansa tanto, são atitudes que no primeiro momento parecem atitudes de humilhação, mas servem para revelar a maldade, para revelar e desvendar a opressão. Mostra para todo mundo, sensibiliza a opinião das pessoas, denunciando quem é que está humilhando e quem é que, óbvio, está sendo humilhado. O tipo de gesto que Jesus nos pede aqui serve para
evidenciar o abuso, colocar os olhos e sensibilizar as pessoas para se posicionar do lado de quem é fraco. E ensina aqui que existe uma força maior que pode nos fazer resistir diante das opressões deste mundo. Então, acho que é uma oportunidade, porque na mesma lógica, Jesus vem dizer que nós temos que emprestar para quem pede emprestado. Dê a quem lhe pede e não volte as costas àquele que deseja pedir algo emprestado. E aqui está um negócio que todo mundo falou de empréstimo, a gente já vira o nariz, já subir e sai andando, porque quem quer saber de empréstimo? A gente não gosta. Na lógica do mundo, ninguém quer emprestar nada para ninguém, mas veja, sabe quem é que gosta desse nosso nariz todo para emprestar? Agiota, banco, financeira, dono de cartão de crédito, adora que a gente não gosta de emprestar. E eu quero que você entenda Jesus do contexto da sociedade deles, porque, pensa comigo, o que seria desse povo aí, o que seria da Faria Lima, por exemplo, se as pessoas se unissem e ajudassem as pessoas com seus recursos no momento de necessidade, ajudassem os amigos, sem precisar submeter a esses juros absurdos que cobram de nós. Se a gente fosse um povo unido, que ajudasse os outros, o que seria dos bancos? Jesus é revolucionário, a lei dele é... Imagina se a gente se unisse e suprisse todos a necessidade uns dos outros. Não um pouco que a gente faz aqui com o dízimo? Imagine isso, o que seria dos bancos? Pela lógica dos agiotas, nosso dinheiro tem que estar no banco, né? O que é que você ganha em botar seu dinheiro na conta no banco? Nada, nem bom dia você ganha. Ganha café? Não ganha nada, nem bom dia. Agora, quando você precisa tomar emprestado, do mesmo banco que está o seu dinheiro, vai um juro bravo, não vai? Sim ou não? Legal, né? Que coisa incrível. Pois é, definitivamente, esse negócio chamado capitalismo sobrevive e ganha muito dinheiro com isso, e mantendo você com o chapéu na mão, precisando sempre deles. Agora, Jesus parece que não é muito legal para a lógica deles, porque Jesus propõe que a gente nos ajude, que a gente ajude um ao outro sem cobrar nada por isso. E eu acho interessante na cultura judaica, porque, por exemplo, existem as leis, várias leis lá, inclusive que é extremamente proibido para um judeu cobrar juros de outro judeu que pediu emprestado. Você pode emprestar para o seu, não cobre juros dele, não. Entre eles, né, quer dizer, existe um fortalecimento, por exemplo, existe uma lei que diz que a cada 5 anos você tem que perdoar a dívida de todos os seus credores, para fortalecer o povo. Por quê? Se a gente se ajuda, a gente não fica com a cuia na mão dependendo dos outros, a lógica de Jesus. E aí ele diz mais: vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Né? Que coisa, hein? Mas eu lhes digo, ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos e filhas do seu Pai que está nos céus. Filhos e filhas de Deus. Porque Ele faz raiar o seu sol sobre os maus e bons e derrama chuva sobre os justos e injustos. Ora, se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês vão receber? Até os publicanos fazem isso. Se vocês saudarem apenas os seus irmãos, vocês estão fazendo o que demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeitos é o Pai Celestial de vocês. Então veja, para nos ajudar aqui, mais um tópico, para depois a gente entender quem é que precisa controlar a nossa vida. Jesus vem falar então do amor ao inimigo. Nós temos que amar os nossos inimigos. Aqui tem uma ideia muito fascinante, que só pode estar na cabeça de alguém como Jesus. E aliás, por ela estar lá, ela tem que estar na nossa cabeça também, isso é importante dizer, tá bom? Aqui ele nos ajuda a entender o conceito do amor, porque é uma coisa que a gente não entende até hoje. Porque o amor não é isso que as pessoas pensam que é. Porque para Jesus, amor não tem nada a ver com esse sentimentalismo, sabe, essa coisa romântica, essa preguiça, essa ingenuidade, não. Amor não tem nada a ver com isso que nós chamamos de amor nos dias de hoje. Para Jesus, não. E eu quero que você entenda isso. Amar na Bíblia não é o mesmo que gostar. Vou repetir. Amar na Bíblia não é o mesmo que gostar. Não é preciso eu gostar de uma pessoa para amá-la. E eu quero te explicar isso a partir do texto. É o contrário do que a gente pensa. Nós gostamos de alguém por causa de, mas nós amamos alguém apesar de. Eu gosto de você porque você é uma pessoa legal, mas eu te amo apesar de tudo que você fez por mim. Essa lógica, o conceito do amor se deteriorou muito, sobretudo na nossa sociedade moderna. Mas o que Jesus está nos exigindo aqui é que nós tenhamos
um coração verdadeiramente solidário. Solidário. E a palavra solidariedade aqui, do latim sólido, significa sólido mesmo. É maciço, é firme, é inteiro, é pleno, é resistente. Esse coração que nós precisamos ter. No sentido físico, até moral, aqui é o seguinte: ser solidário significa estar firme, estar pleno. Isso é ser solidário. Isso aqui nos ajuda a entender que não é preciso morrer de simpatia por uma pessoa para ser solidária com ela. Pelo contrário. Observe o que Jesus está nos dizendo, inclusive com relação aos nossos inimigos. Por que ele está pedindo para eu amar aquele cara que me faz tanto mal? Amar um inimigo é a atitude de se manter íntegro e firme. Manter os seus princípios. Ou seja, é não usar 2 pesos e 2 medidas. Não é porque uma pessoa é minha inimiga que eu vou agir de maneira tendenciosa para prejudicar ela. Percebe? Ou mesmo não querer ajudar. Não é isso. Eu não posso fazer diferente com ela do que eu faria com a pessoa amiga. Eu não posso me alterar. Eu não sei se você entende o que está em jogo aqui nisso que Jesus nos ordena, que para nós é tão difícil. Ele está dando as bases de uma nova maneira de viver. Ele está nos dando, que maneira é essa? A maneira de viver a vida controlada pelo Espírito Santo de Deus. Esse que faz raiar o sol sobre os maus e os bons e que derrama a chuva sobre justos e injustos. Ele tem que controlar a minha vida. E aqui tem medidas. Eu vou ser tonto de todo? Não. Mas você precisa ter integridade, você precisa ser firme, você precisa ser sólido. E diante até dos seus inimigos, você não pode começar a bambear e achar que você vai... Não, você tem que ser o que você é. Firme. Isso é amar. Você quer ajudar uma pessoa, porque, tadinho. Não, seja firme com ela, porque aí você vai estar amando. Dizem que um amigo de verdade é aquele que fala a verdade na sua cara, não é? Porque ele é amigo, ele é solidário, ele é firme, ele te ama. Aquele que fica passando a mão na tua cabeça e contando conversinha, esse não te ama não, porque o amor prevê solidariedade, e solidariedade é alguém que é sólido, que é o que é diante de você. É isso que Jesus está nos propondo diante dos nossos inimigos. Atitude diante do inimigo é a atitude de manter a integridade, a firmeza em nome de Jesus. E é assim que o Espírito Santo quer para controlar a nossa vida. Isso é fundamental. Vamos pensar um pouco naquilo que a gente conhece hoje como vida. Como é que realmente funciona? Quando uma pessoa nos agride, quando uma pessoa nos prejudica, quando uma pessoa mente de nós, o que a gente faz? Qual a nossa atitude? Qual a nossa decisão? A gente revida, sim ou não? Ou não? Sim? Ou não? A gente revida. De preferência com a mesma moeda ou até pior, né? Assim, tipo, falou, ouviu, né? Bateu, levou, sim ou não? Falou 2, leva 4, né? A gente é bom nisso, né? Agora, agindo assim, pensa comigo, quem que está no controle da nossa decisão? Quem que está no controle da nossa vida quando a gente age assim? Nós mesmos. Eu não sei se você dá conta disso. Você dá conta disso? Nós estamos controlando. E aqui é importante que a gente pense. E muitas vezes a gente está pensando que nós estamos fazendo o que nós queremos. Mas sabe o que você está fazendo? Na verdade, você está sendo o brinquedo na mão do diabo. Porque você está fortalecendo com isso algo que jamais está no coração. Você está sendo controlado pelo mal, isso sim. Por isso a proposta de Jesus é tão revolucionária. Ele quer, tudo que Jesus quer aqui, não é que você fique levando tapa na cara, é que você seja liberto do mal. Esse é o caminho, querido, em nome de Jesus. Agora, observe o problema. Quando nós queremos dirigir as coisas segundo o nosso jeito, e aí nós, obviamente, vamos revidar, qual é o resultado de revidar? Alguém te bate, você revida, devolve a agressão. Acontece o quê? Pior. Pior o quê? A vida de todo mundo, sim ou não? O revide produz mais briga, que produz estrago e descontrole. Quem sai machucado? Todo mundo. Essa é a nossa lógica. Essa é a lógica do nosso controle. É assim que nós respondemos à vida. Xingou, eu xingo. Falou mal de mim, eu falo de volta. Quem não gosta de mim, eu também não gosto de você. Essa é a nossa medida. A lógica de Jesus, entretanto, quer desmontar essa cadeia de opressão, de agressão, de revide e de revide mais agressão. O que é que ele nos ensina nessa noite? É que se você quiser mudar a direção da sua vida, você precisa mudar quem é que está no controle dela. Senão a sua vida não muda.
Senão a guerra não acaba, senão nunca vai ter paz. Alguém precisa controlar, e por acaso não pode ser você, muito menos o diabo. Está claro isso, sim ou não? Quando você for agredido, se o controle estiver nas mãos do Senhor, se você aceitar ser controlado por Ele, você não vai revidar a agressão, e você vai desmontar a armação maligna na sua vida. Quando você se cala, é assim que acontece. Você desmonta, você expõe o agressor, e todo mundo vai saber quem é que realmente não vale nada de fato. Se você escolher revidar, vai ficar igualzinho ou não? Vai se tornar igual a quem está te agredindo. Mesma coisa, não muda nada. Quem é que vence? O diabo, o mal. A divisão. Quem divide? Quer dizer, quando nós decidimos ser controlados e dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, nós vencemos as nossas brigas com as armas de Deus, não com as nossas. Porque com as nossas a gente só causa mais ferimento, mais dor, e não só nas pessoas, em nós também. Porque a gente acaba se machucando. Nós seremos tão ignorantes quanto quem nos machucou. Aqui está o problema de Jesus. Tenta um dia, por exemplo, mesmo que você não tenha culpa, peça perdão para você ver o que vai acontecer. Diante de uma grande agressão, sabe o que você faz? Cala a boca para você ver. Não retruca, não revide, você vai entender o que vai acontecer. Você vai ver como é que funciona. Você vai desmontar a pessoa. Você desmonta o agressor. Por quê? Porque quem age assim está tirando das mãos do agressor, das suas próprias mãos, das mãos do diabo, o controle e a direção da sua vida, e está colocando nas mãos de Deus. Jesus, quando foi levado ao matador, ele foi como? Levado numa carruagem cheia de flores? Ele foi debaixo de tapas, de agressão, de xingamentos, de escárnio, e ele fez o quê? Como uma ovelha muda. Ele não disse palavra. Por quê? Porque ele estava ali expondo toda a ignorância, toda a maldade, toda a opressão dessa sociedade miserável, desse mundo que nós vivemos. Ali estava sendo revelado. Como é que nós saberíamos se Jesus fosse cara que pega em revólver e sai dando tiro? Percebe? Essa é a atitude daquele que entrega nas mãos de Deus o controle da sua vida, e é isso que importa para Jesus neste momento de ensino aqui. Nós só vamos controlar a nossa vida de fato e o mundo ao nosso redor quando o Espírito Santo de Deus estiver no controle dela, quando nós nos rendemos a Ele. Você entende isso? E aqui vale para qualquer situação. Lá no teu trabalho, por exemplo, qualquer espaço que você estiver vivendo, lá no teu casamento, as guerras lá no casamento começam como? Falou, de volta, né? E pau e tal. E um quer falar mais que o outro, né? Um quer, né? Ter mais razão que o outro. Leva o quê? Uns dias sem se falar, né? Uns meses. Divórcio? Não adianta, assim é na igreja. Não é na igreja assim do mesmo jeito? Não importa, querido, em nome de Jesus. Aprenda com Jesus nessa noite a desmontar essa mentira que nos contaram. Quando você decide ser dirigido por você mesmo, quando você quer ser dirigido e controlar a sua vida, quando você quer fazer o que todo mundo faz, quando a gente começa a pensar que a gente está pensando, mas a gente está tomando, na verdade, a atitude que todo mundo toma, você não está no controle de nada. Pelo contrário, você está sendo controlado pelo mal. Esse mal que teima em habitar dentro de nós, que precisa ser calado. E Jesus está nos dando aqui o caminho de calar. Porque quando você decide aqui entregar o controle da sua vida para o Espírito Santo de Deus, acredite, meu, você vai viver na contramão desse mundo. As pessoas vão rir de você. Você vai obedecer ao Senhor. Você vai ser, eu não sei, você vai se negar. Você vai dizer não para você mesmo. Assim, e só assim, você vai retomar de verdade o controle sobre a sua vida. Assim, você vai realmente controlar. Assim, só assim, você vai ser livre de fato. Existe uma armadilha que nos contaram, uma maneira de viver, que diz que nós temos que ser assim, sabe? Pau, pau, ferro, ferro, pedra, pedra, papel. A gente é na mesma medida. A gente é olho por olho, dente por dente. Jesus diz, não, vocês não. Agrediu? Se cala, porque Deus vai lá responder no seu lugar. Observa que quando nós achamos que controlamos as coisas, a gente toma decisão baseada na nossa própria vontade, né? E aí nós pensamos que não estamos nos submetendo a ninguém, e o resultado é que só sobra briga, e a gente exige, e a gente esbraveja, mas no final a gente só consegue dividir as coisas, e é mais briga.
É muito difícil para o ser humano se calar diante de uma coisa que ele acha errada. É muito difícil, porque ele quer se encher de razão. Mas acredita em mim, se cala. Se cala diante até de um grande mal que fizeram para você. Se cala diante de uma injustiça, porque justo é o Senhor, e o Senhor é aquele que vai mostrar no final quem é seu filho, quem é sua filha, em nome de Jesus. Com o Senhor, e o Senhor não divide ninguém, o Senhor sempre nos une. Quem divide é o diabo, e o meu diabo não pode vencer. O diabo não pode ser controlado pelo Espírito Santo de Deus, é enfrentar as afrontas com a força de Deus, e assim a nossa vitória será certa, e a nossa honra vai vir dos céus e não deste mundo. A gente é louco para ter honra no mundo, mas desse mundo não tem honra para você. A tua honra precisa vir de Deus, em nome de Jesus, amém? Por isso Jesus disse aqui, inclusive um pouquinho antes de eu ler, ele diz assim, porque eu digo para vocês, que a sua justiça, se a sua justiça não exceder em muito a justiça dos escribas e fariseus, jamais vocês entrarão no reino dos céus. Olha isso. Se a justiça de vocês não exceder em muito a justiça deste mundo, vocês não têm nada com Deus. Então veja, nessa noite o Espírito Santo de Deus está nos pedindo para nos calar, diante do que é injusto mesmo. Porque se você se cala diante de um elogio, o que você está fazendo demais? Se você abraça quem te ama, não é isso que Jesus está dizendo? Se calar, nem que você esteja apanhando na cara, ele é exagerado, pois assim você está transferindo para o Senhor o controle da sua vida. E quando você transfere o controle da sua vida para o Senhor, você sabe quem vai resolver o problema? Quando você transfere para o Senhor, ele se levanta do trono e ele age. Agora, como é que ele vai agir se nós já estamos resolvendo a nossa parada? Se nós já estamos, não tem jeito. Então, nessa noite, presta atenção, o Espírito Santo de Deus está nos pedindo para parecer, só na aparência, humilhado diante do mundo, mas na sua humilhação, você está transferindo para o Senhor o controle da sua vida. E para nós só tem um jeito. Quem é que tem que nos controlar? É o Senhor. Meu irmão, quando você dá essa autonomia para Deus na tua vida, você pode descansar, porque o Senhor vai preparar a justiça dele para você. Como testemunho pessoal, eu já vivi momentos difíceis na minha vida, lá atrás. E eu já fui acusado de um monte de coisa, já falaram de mim, já não sei o quê, mas eu aprendi isso com Deus, eu aprendi a me calar. Eu aprendi com o apóstolo Paulo isso também, eu aprendi a não responder, a não retrucar, a não ir lá tirar satisfação a nada. E eu queria dizer para você, espera, pode demorar, mas no tempo de Deus, Ele vai mostrar quem é o seu filho, quem é a sua filha. Deus vai te honrar, em nome de Jesus, amém? O Senhor está nos dizendo aqui que a nossa justiça, aquilo que nos rege, tem que exceder em muito a justiça e a lei deste mundo, muito, não é a lógica do mundo. E isso só é possível quando nós transferimos o controle da nossa vida para Ele. O mundo diz para você pagar o mal com o mal. O mundo diz para você desconfiar de todo mundo, então não empresta, desconfia, não confia em ninguém. O mundo diz que você tem que determinar, não aceita a ofensa. Triste é assistir muitos crentes se rendendo a isso, é coisa do mundo, porque na verdade nós estamos inventando um cristianismo sem o Cristo, e isso não serve para nós. O nosso cristianismo é baseado em Jesus Cristo e não na lógica do mundo. Não, sabe? A lei do talião aqui, que Jesus diz olho por olho, já é um grande avanço na concepção de justiça para a raça humana, porque nos tirou daquela condição de besta fera, porque qualquer agressão... Lembra da Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 6 ou 7, se não me engano, a descendência de Caim, né? Os filhos de Caim, matei um jovem hoje porque ele pisou no meu pé, né? Sabe essa prepotência humana? É isso que mandava. Houve aqui uma mudança para pessoas um tanto quanto mais civilizadas. Mas presta atenção, hoje eu estou lendo o Evangelho com você, e o Evangelho amplia essa condição, porque você não é, no Evangelho, só mais um cidadão. Você tem que assumir papel de filho e filha de Deus, e para isso é absolutamente necessário você pensar quem é que controla a tua vida, e quem controla a tua vida é o Senhor, meu irmão. Você tem que entender que você não é um cidadão de qualquer... Não é a cidadania do reino de Deus, você é cidadão do reino de Deus, é isso que importa para Deus. E quem vive nesse reino é controlado
pelo Senhor, pela lei de Deus, para aquilo que o Senhor nos diz que por acaso é o Evangelho, em nome de Jesus, amém? Então Jesus está nos chamando aqui para assumir nessa noite o controle, pensando que nós na verdade não controlamos nada. Nós que achamos que mandamos em tudo, que tem que ser do nosso jeito, que a gente não controla porcaria nenhuma. Essa é uma constatação, presta atenção. Nós temos que nos renunciar a esse delírio de achar que nós controlamos o mundo ao nosso redor. Porque quem controla tudo, na verdade, tem que ser o Senhor. O ser humano controla esse mundo ao mundo que virou. Quem controla a nossa vida é a palavra de Deus, é o Espírito Santo de Deus nos dizendo o que nós temos que fazer em nome de Jesus. Amém? Quando a gente lê esse negócio de dar outra face, né? E o resto, fica a impressão que Jesus está exigindo muito de nós. Né? Ah, Jesus, é demais, jamais vou fazer isso. Mas eu quero que você entenda esse princípio tão importante, né? Por quê? Porque Deus tem infinitamente mais. Aliás, eu penso assim, Ele está exigindo realmente mais da gente. Sabe por quê? Porque Ele tem muito mais para nos dar. Aquilo que Ele tem preparado para nós é muito maior, por isso o nosso compromisso é muito maior. E eu queria dizer para você, em nome de Jesus, tem para quem permite que Ele controle e dirija as nossas vidas, porque é isso que importa para mim e para você, em nome de Jesus. Na contramão de tudo que você vê, no teu dia, no ônibus, no trabalho, na contramão. Isso é um esforço diário. Não é fácil, mas nós temos que nos esforçar em nome de Jesus. Amém? Você está disposto? Você está disposta a isso? Deixa Deus ser Deus. Deixa Ele agir. Deixa Ele fazer. Deixa Ele te mostrar. E para isso você não pode. Porque se você faz. Deixe que Deus tome o volante da tua vida e te guie para aquilo que Ele entende como justiça. E que te mova. Por isso, você vai viver tranquilo e seguro nos braços do Pai, em nome de Jesus. Só com essa condição. Amém? E eu termino isso. Aos olhos das pessoas, pode ser que eles vão olhar e dizer que você é fraco, né? Que você é sumiço, né? As pessoas pensam isso dos crentes, né? Crente é um trem fraco, né? Mas eu queria dizer para você, a gente é fraco mesmo, né? Apóstolo Paulo, né? 1 carta de Coríntios. Mas é na minha fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. É quando eu sou fraco que eu sou forte. Porque quanto mais eu digo não para mim mesmo, quanto mais eu calo a minha boca, quanto mais eu renuncio, é aí que o poder de Deus se aperfeiçoa em mim e através de mim, em nome de Jesus. Entende a importância desse entregar? Então, querida, aceita quieto mesmo. Aceita. Porque normalmente assim, esses crentes, se fosse comigo, aí você ia ver. Mas é no nosso calar, é no nosso resignar, que nós estamos dando todo o controle da nossa vida para um Deus que é todo poderoso, e Ele vai agir em nosso favor, em nome de Jesus. Amém? Você entende isso? O Senhor é bom, e nós temos que entender quem é Deus. Onipresente, onipotente, onisciente é o Senhor, não somos nós. E Jesus vem com um projeto revolucionário, Sermão da Montanha, um projeto revolucionário, em que Ele desmonta as nossas lógicas, Ele bota de cabeça para baixo os nossos valores, para dizer, se cala, ceda, mostre o dobro daquilo que é, se resigna, porque o Senhor vai te honrar, porque você está transferindo para as mãos dEle o controle da sua vida, e quando você fizer isso, pode se preparar, porque Deus vai te honrar, em nome de Jesus. Amém? Você entende isso, sim ou não? Quantas vezes você ouviu, se der um tapa na sua cara, dá outra face, você fala, né? Mas entenda o poder que tem nisso. Entenda o poder que tem nisso. O poder de quem transfere para as mãos de Deus o controle das suas vidas, das suas emoções, tudo está nas mãos de Deus. O apóstolo Paulo fala, lembra que está escrito, de Deus é a vingança, não é nossa não. É Ele que vai dizer a medida. Se diz o Senhor, Ele achar que tem que perdoar, então vai perdoar, mas é de Deus, não pode vir de nós. Se Ele achar que não tem, também não tem, mas tem que ser de Deus e não nosso, porque Ele controla todas as coisas e assim a nossa vida será para a glória do nome dEle, porque é isso que Ele espera de nós. Amém? Entenderam? Então pode ficar tranquilo, Jesus não planeja ninguém levando tapa na cara, sendo humilhado, não, Ele quer que você responda ao mal desse mundo com o bem, porque assim a sua vida vai florescer e você vai ser honrado segundo a vontade dEle. Amém? Em nome de Jesus, pode aplaudir o Senhor porque Ele é bom.